Olá, queridos e queridas, tudo bem? Estamos aí de volta, então, com os nossos vídeos, né? Tentando manter aí o mínimo de normalidade e seguindo na luta. Na último material que eu mandei para vocês, a gente falou do S. de Queiroz. A gente estava concluindo o realismo em Portugal. E agora a gente vai falar de Brasil. E realismo no Brasil, não tem o que falar, é Machado de Assis. Veja, Machado ele é considerado um dos grandes nomes da literatura universal, não só da literatura da língua portuguesa. Machado é talvez uma das figuras mais importantes da literatura de todos os tempos. E essa qualidade toda dá a ele um lugar de destaque em qualquer cânone literário que vocês forem pesquisar. Por quê? Da onde que vem tudo isso? Primeiro vamos falar um pouquinho do Machado. O Machado é aquele cara que tinha tudo para não ser nada. Tudo. Ele nasceu no Rio de Janeiro, na época em que ainda havia escravidão, filho de mãe branca, de origem portuguesa, mas muito pobre, e pai negro, descendente de homens escravizados. Machado era, portanto, mestiço. Né? E num Rio de Janeiro completamente racista e completamente preconceituoso. Muito pobre, nasceu no morro, só estudou formalmente até o que seria equivalente hoje ao quarto ano. Teve que trabalhar muito cedo para sustentar a família, para ajudar a sustentar a família. Ficou órfão de mãe, ficou órfão de pai. Trabalhou fazendo qualquer tipo de trabalho que vocês podem imaginar, assim, braçal, vendendo doce na praça, entregando roupa, que a mãe era lavadeira, enquanto a mãe era viva ainda, trabalhou de ajudante em padaria, enfim. Machado de Assis trabalhou em ajudante em gráfica, de composição de livros, enfim. Ele trabalhou bastante. Era pobre, mulato, gago e epilético. Quer dizer, vocês imaginam que um cara desses, numa sociedade de hoje, né, as sociedades racistas e classistas que a gente tem hoje, já teria muita dificuldade de conseguir alguma coisa na vida. Mas o Machado era um gênio. Aos 16 anos publicou o seu primeiro poema, ainda no estilo romântico, e chamou a atenção de muita gente, passou a frequentar rodas literárias. Quando atingiu a idade necessária, fez um concurso público, e naquela época você não precisava ter diploma para fazer o concurso público, você podia fazê-lo. E desde que passasse na prova, assumia o cargo. Conseguiu esse cargo público, que era um cargo muito bom, e no fim ele acabou conseguindo ascender socialmente e passou a se dedicar à literatura. Machado escreveu muito, 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 muito. São romances, contos, crônicas, ensaios, crítica literária, peças de teatro, poesia. A obra completa dele é gigantesca. E tem muita qualidade. Aqui é importante a gente frisar. Para nós, aqui no ensino médio, o que interessa de Machado de Assis? Interessa o estudo dos romances, e aí especificamente do segundo momento da produção dos romances dele. Então, o Machado escreveu uma primeira fase, vamos chamar assim, e ali ele escreveu livros. Yaya Garcia, A Mão e a Luva, Helena, Ressurreição, que são obras boas, interessantes, mas que ainda estão presas a uma certa estrutura que lembra um pouco o romantismo. Não são livros românticos, em hipótese alguma. Se eles fossem livros românticos, a gente teria estudado no romantismo. Não é o caso. Mas são obras que eu costumo classificar como obras de preparação. O Machado estava se preparando. Quando chega 1881, ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ele revoluciona a literatura. Olha que interessante, Memórias Póstumas é um livro em que o personagem protagonista principal é um homem que morre na primeira página do livro. Ele é um defunto autor. Quer dizer, ele, a partir de morto, vai contar a história da sua vida. E é muito interessante porque é justamente a morte que o liberta. O liberta dos valores, o liberta dos preconceitos, ou talvez os reforce. Quer dizer, o Brás Cubas está livre para falar de todo mundo, inclusive dele mesmo. E isso vai fazer com que o livro seja uma crítica pesada, não só em relação à sociedade. Né? É meio pouco falar que o Machado faz crítica social. Essa de Queiroz faz crítica social. Machado de Assis vai além. Machado de Assis ele faz uma crítica à própria condição humana. E não é uma crítica no sentido de falar mal ou apontar defeitos. Talvez o grande defeito seja a nossa própria condição.
a condição de seres mortais, covardes, ingênuos, às vezes que se acham muito espertos. O Machado ele vai trabalhar essas questões de forma muito interessante, muito forte. E o Brás Cubas vai escrever questões, ou trabalhar questões muito engraçadas no livro. Quer dizer, é interessante porque ele fala da morte, do pós-morte, a grande verdade, a grande certeza da existência, que é a morte, mas a partir da focalização de alguém que não está muito preocupado com isso. Ou, melhor dizendo, ele vai usar a morte justamente para rir da vida, rir da gente, rir dos nossos medos, rir das nossas loucuras, das nossas neuras. Né? Por que o ser humano é tão egoísta? Por que o ser humano é tão canalha em alguns momentos, se todo mundo vai morrer? A morte nos iguala. E o livro tem essa pegada meio filosófica, só que também muito engraçada. Né? No fim das contas, o Brás Cubas ele brinca com toda essa questão. Então, um livro fundamental. Aliás, desse momento, a partir de 1881, ele escreve mais 5 romances. Memórias Póstumas, o Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e o Memorial de Aires. Os 3 primeiros, a crítica considera a tríade realista do Machado. São os 3 livros mais importantes para essa questão mesmo do realismo. Depois ele supera um pouco isso e vai já entrar na modernidade. Já são livros do século XX, com outra pegada. Mas no Memórias Póstumas, a gente tem o defunto autor, que é o Brás Cubas. No Quincas Borba, a gente tem o humanitismo, que é um outro negócio muito interessante. O Quincas Borba é um filósofo, pseudo-filósofo, aliás, está na moda, né, ser pseudo-filósofo. E ele é um filósofo que se coloca como dono de uma verdade. Ele cria uma teoria que explica a existência humana. Explicaria, claro que é uma brincadeira. Então o personagem inventa o humanitismo. A partir desse humanitismo, a gente tem que entender que a existência humana é uma guerra. Nós somos uns contra os outros. Ele faz uma alegoria lá de 2 tribos que lutam, né, vivem em relativa paz porque têm recursos naturais o bastante. Quando esses recursos acabam, sobra apenas umas batatas selvagens ali no meio do vale, e eles têm que colher essas batatas para poder ter provisões e fugir dali, senão morreriam de fome. E aí, se eles dividirem as batatas, morrem todos, e eles têm que lutar. Daí vem aquela frase do livro, ao vencedor, as batatas. Quer dizer, se você lutar, você mata o seu oponente, e aí, quer dizer, cada um por si, né? A humanidade seria isso, seria o resumo. Claro que isso não é verdade, espero que ninguém entenda a vida como algo assim. Mas o Quincas Borba brinca com essa questão. E ele cria lá o personagem Rubião, né? O Machado coloca o Rubião como um cara ingênuo, bobinho. E o Rubião recebe uma herança, né? O Quincas Borba deixa toda a sua herança, porque o Borba é rico, e quando morre deixa a sua herança para o Rubião, e o Rubião se muda para o Rio de Janeiro. E lá ele vai perder tudo. Ele vai perder tudo porque ele é ingênuo. Né? É como se o Quincas Borba tivesse usado o Rubião como cobaia. Ao vencedor, as batatas. Mas o Rubião não é um vencedor. Então ele acaba perdendo tudo. É um livro muito interessante, muito legal também. E aí, por último, o Dom Casmurro, né? Bentinho, Bento Santiago, né? Bento de Albuquerque Santiago, que é aquele homem velho que está passando sua vida limpo. Ele se considera um homem triste, miseravelmente triste, porque ele, segundo a sua crença, teria sido traído pela Capitu, a sua esposa. Veja, não há nenhuma passagem no livro que nos permita ter certeza de absolutamente nada, antes que alguém tente pensar nisso. A questão do livro não é essa. A questão do livro é justamente o oposto. É justamente a ideia de que o Bentinho carrega toda a sua existência, colocando no outro, né, no caso na esposa, a responsabilidade pela sua felicidade. E ele, ao final, tenta escrever um livro para provar, entre aspas, que a Capitu o traiu. Só que é um livro em primeira pessoa, de uma focalização unilateral. No fim das contas, o que a gente tem? Uma série de, entre aspas, verdades, que são as verdades do Bentinho, e não as verdades verdadeiras, porque não é uma narrativa objetiva, em terceira pessoa. Isso faz com que as verdades do Bentinho não possam ser comprovadas ou comprováveis. Né? No fim, ele enxerga aquilo que ele quer enxergar. Ou chifre não existe, é uma coisa que colocam na sua cabeça. Pode pensar assim também. O fato é que o livro não se resume ao ciúme ou à traição. O livro se expande
para a questão da própria condição do ser humano, né? Será que é justo colocar a carga, o peso da nossa felicidade nas costas do outro? E aí, se o outro não nos corresponde, a gente não consegue ser feliz? Então, essa talvez seja a grande questão. Então, Machado, gente, trabalha com essas questões gigantescas, enormes, fundamentais para a gente entender a condição humana. Não é fácil ler Machado, é uma leitura complexa. Eu coloquei na atividade de vocês a leitura de um conto, a leitura dos romances do Machado. Né? Claro que o ideal seria que vocês lessem todos, mas o ideal está longe. Mas que pelo menos leiam contos. Eu coloquei lá um trabalho para que vocês lessem o conto O Espelho, que vai também trabalhar uma questão muito interessante sobre aquilo que realmente somos e aquilo que queremos parecer para os outros. E aí eu coloquei lá um trabalhinho para vocês escreverem sobre isso, certo? Refletirem sobre essa questão. Façam as atividades. Machado de Assis, como eu disse, não é fácil, mas cai demais, sempre em qualquer vestibular, e é importante para a sua vida, é importante você conhecer como grande autor que é. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo, vocês têm liberdade total para mandar o WhatsApp, para mandar mensagem pelo Face, por e-mail, pelo que vocês preferirem. E a gente vai conversando, tá bom? Fiquem bem e logo menos eu espero estar junto com vocês. Saudades enormes. Fiquem bem. Beijão, até mais.